Você está pronto para descobrir o segredo para manter seus músculos fortes enquanto dorme? Prepare-se para transformar suas noites em verdadeiras sessões de reconstrução muscular. Você sabia que pode estar perdendo músculo todas as noites sem perceber? Isso não é exagero. Enquanto você dorme, seu corpo pode estar consumindo sua própria massa muscular. E esse problema se agrava muito após de 50 anos. A ciência é clara, perdemos entre 3% e 8% da nossa massa muscular por década depois dos 30. E essa perda acelera dramaticamente durante o sono. O mais preocupante é que muitos idosos cometem erros fatais antes de dormir. Esses erros aceleram essa perda perigosa de músculo. Sua independência, sua capacidade de levantar da cadeira, subir escadas, tudo isso depende da força muscular. Hoje eu vou te mostrar exatamente como impedir isso. Deixe-me contar a história da Maria, de 68 anos. Ela veio ao meu consultório há 6 meses e me disse algo que partiu meu coração. Doutor, não consigo nem abrir um pote de geleia. Minha neta de 8 anos tem que me ajudar. Maria não era sedentária, caminhava todos os dias e achava que se alimentava bem, mas estava perdendo músculo numa velocidade assustadora. Por quê? Porque seguia conselhos de nutrição feitos para jovens. O problema não é só a idade, é a sarcopenia noturna, um processo onde, durante as 8 horas de sono, o corpo entra em estado catabólico, quebrando proteína muscular por falta de sinais nutricionais adequados. Isso acontece para fornecer aminoácidos essenciais às funções vitais. Nos mais velhos, esse processo é muito mais agressivo, pois o corpo se torna resistente aos sinais que constroem músculo. Por isso, precisamos de estratégias específicas, e não aquelas dicas genéricas de não coma antes de dormir. Se você está gostando, inscreva-se no canal Vida Saudável 365. Cada ano que passa é um ano mais perto da dependência. Mais perto das quedas, mais perto de perder a dignidade de cuidar de si mesmo. Mas e se eu te dissesse que a solução está na sua própria cozinha? E se eu te dissesse que, com 8 alimentos específicos consumidos na hora certa, você pode reverter esse processo? Você vai descobrir os 8 alimentos que devem ser consumidos antes de dormir para manter e até construir músculos fortes, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos. Mas isso não é só uma lista de alimentos. Vou te ensinar exatamente quando comê-los, em que quantidades e por que funcionam. Já adianto, um desses alimentos vai te surpreender completamente, provavelmente está na sua geladeira agora, mas você o consome na hora errada. Outro alimento vai contra tudo o que te ensinaram sobre comer à noite. Mas a ciência prova que ele é um dos mais poderosos para construir músculo enquanto dormimos. E o melhor, você não precisa de suplementos caros ou produtos especiais. Tudo pode ser encontrado em qualquer supermercado. São alimentos fáceis de preparar e alguns até ajudam a dormir melhor. No fim do vídeo, você não só conhecerá esses 8 alimentos, mas também terá um protocolo exato para aplicar já nesta noite, horários, combinações e porções ideais. Mas antes de falar dos alimentos, você precisa entender por que isso funciona. Quando você compreender a ciência por trás dessa estratégia, terá confiança para aplicá-la e alcançar resultados que até seu médico vai se surpreender. Durante a noite acontece algo fascinante. Cerca de 75% da síntese de proteína muscular, ou seja, a construção de músculos, ocorre durante o sono. Isso significa que a noite é o momento em que seu corpo realmente constrói músculo. Porém, para isso acontecer, o corpo precisa dos materiais certos. Eles precisam estar disponíveis na corrente sanguínea durante essas horas críticas. Pense numa obra, se os trabalhadores estão lá prontos, mas sem cimento ou tijolos, vão começar a desmontar outras partes da estrutura. Nos jovens, esse processo é mais eficiente. Mas depois dos 50, surge algo chamado resistência anabólica. Ou seja, precisamos de sinais mais fortes e específicos para estimular os músculos a responder. Estudos mostram que idosos que consomem proteína de alta qualidade antes de dormir aumentam a síntese proteica em até 22%. Isso é ciência comprovada. Mas nem toda proteína funciona igual.
Precisamos daquelas de digestão lenta, que liberam aminoácidos durante 6 a 8 horas, e, em especial, da leucina. A leucina é o interruptor da construção muscular. Estudos indicam que precisamos de pelo menos 2,5 gramas de leucina para ativar esse processo, o que se encontra em cerca de 25 gramas de proteína de alta qualidade. E aqui vai uma surpresa: a janela anabólica noturna é mais longa nos idosos. Enquanto nos jovens ela dura cerca de 3 horas, em nós pode se estender por até 6 horas. Isso nos dá uma chance única de alimentar os músculos por mais tempo. Vamos quebrar um dos mitos mais prejudiciais aos idosos: não coma antes de dormir. Esse conselho pode funcionar para jovens sedentários, mas é o oposto do que precisamos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, curta o canal Vida Saudável 365. A origem desse mito? Estudos feitos em jovens de 25 anos com metabolismo acelerado. Quando eles comem antes de dormir, podem armazenar essas calorias como gordura. Mas eles não têm a mesma necessidade de reconstrução muscular noturna. Agora, vamos ao alimento número 3. Quando recomendo esse alimento aos meus pacientes, muitos me olham como se eu fosse louco. Mas os resultados falam por si. Nosso sistema digestivo continua funcionando à noite, inclusive, absorve melhor certos nutrientes durante o sono. Aplicar regras de emagrecimento à manutenção muscular é um erro grave. São objetivos diferentes, com estratégias diferentes. E aqui está algo crítico: quem não come antes de dormir enfrenta um jejum de até 12 horas. Nesse tempo, os níveis de aminoácidos caem drasticamente, e o corpo entra num estado catabólico prolongado. É como deixar um canteiro de obras sem materiais por metade do expediente. E agora começamos com os alimentos específicos. Prepare-se para descobrir os alimentos que vão proteger seus músculos durante o sono, e talvez até melhorar seu sono. Alimento número 1: requeijão com nozes. Começamos com o rei das proteínas noturnas. Mas não é qualquer requeijão, e definitivamente não sozinho. Vou te contar o caso do Carlos, de 72 anos, que veio ao meu consultório assustado após uma queda. Ele havia perdido 8 kg de massa muscular em 2 anos sem perceber. O médico dele disse que isso era normal para a idade, mas eu sabia que não precisava ser assim. Recomendei que ele começasse a comer requeijão com nozes antes de dormir. 6 meses depois, Carlos recuperou 5 kg de massa muscular e me disse: "Doutor, me sinto como se tivesse 60 de novo." Por que o requeijão funciona? Ele é rico em caseína, uma proteína de digestão lenta que libera aminoácidos por até 8 horas. Uma xícara de requeijão oferece cerca de 28 gramas de proteína de alta qualidade e mais de 3 gramas de leucina, o suficiente para ativar totalmente a síntese proteica em idosos. Mas a mágica acontece quando se combina com nozes. Elas fornecem gorduras saudáveis que tornam a digestão ainda mais lenta, garantindo liberação contínua de aminoácidos. Além disso, são ricas em magnésio, que relaxa os músculos e melhora o sono. A porção ideal? 3/4 de xícara de requeijão com 6 a 8 nozes picadas. Uma pitada de canela pode deixar ainda mais gostoso. E atenção, nem todo requeijão serve. Escolha variedades com pelo menos 4% de gordura. Versões light não oferecem a liberação prolongada que você precisa. Consuma entre 30 e 60 minutos antes de dormir. Espere até ver o que acontece ao combinar isso com o alimento número 4. Essa combinação é tão potente que alguns pacientes relatam melhora em apenas 2 semanas. Alimento número 2: ovos cozidos. Se existe um alimento que você sempre deve ter à mão, são os ovos cozidos. Práticos e completos, são uma das fontes de proteína mais completas que existem. Cada ovo fornece proteína na proporção exata que o corpo precisa. 2 ovos grandes oferecem cerca de 12 gramas de proteína de alta qualidade, com leucina e triptofano. A leucina estimula a construção muscular, o triptofano ajuda na produção de serotonina e melatonina, melhorando o sono. Aqui vai o segredo: a forma de preparo. Ovos cozidos são absorvidos mais lentamente do que mexidos ou fritos.
E isso é exatamente o que queremos à noite, uma absorção gradual de aminoácidos. Um ovo cozido pode levar de 3 a 4 horas para ser totalmente absorvido. Cozinhe por 8 a 10 minutos para uma gema cremosa e clara firme. Isso otimiza tanto a digestão quanto a absorção. Uma boa estratégia é cozinhar uma dúzia de ovos no domingo, assim, você já tem para a semana toda. Consuma 2 ovos cozidos cerca de 45 minutos antes de dormir. Se tiver pouco apetite, um já ajuda. Se for maior ou mais ativo, até 3 podem ser consumidos. Muitos pacientes relatam que acordam menos à noite e com mais energia de manhã. Alimento número 3, iogurte grego com mel. Sim, o alimento que você não esperava. Vai contra tudo o que te disseram sobre doces antes de dormir. Mas a combinação é genial. Iogurte grego mais uma colher de chá de mel. O iogurte grego é diferente dos comuns. Ele passa por um processo que concentra sua proteína, oferecendo cerca de 20 gramas por xícara, principalmente caseína, perfeita para a liberação lenta de aminoácidos. Além disso, contém probióticos que melhoram a saúde intestinal, essencial para a absorção de nutrientes. E a colher de chá de mel? Embora contenha açúcar, eleva levemente a insulina, que ajuda a transportar aminoácidos para os músculos. Além disso, por conter triptofano, melhora a qualidade do sono. Mas atenção, o tipo certo de iogurte e mel faz toda a diferença. Use iogurte grego natural, sem açúcar. E a mel deve ser crua, não processada, e nunca mais que uma colher de chá. A porção ideal: 3/4 de xícara de iogurte grego com uma colher de chá de mel. Consuma exatamente 30 minutos antes de dormir. O pico de insulina vai coincidir com seu momento de relaxamento. Se você achou essa dica surpreendente, deixe seu like agora e compartilhe com amigos. Isso fortalece nosso canal Vida Saudável 365. Helena, de 74 anos, me disse: é a primeira vez em anos que durmo a noite toda. Estudos recentes mostram que os probióticos do iogurte grego também podem melhorar a síntese proteica. Alimento 4. Amêndoas e sementes. Essa é a combinação que potencializa tudo o que falamos até agora. Amêndoas são ricas em magnésio, mineral essencial para relaxamento muscular, qualidade do sono e síntese de proteína. 80% dos idosos têm deficiência desse nutriente. Além disso, amêndoas contêm arginina, que melhora a circulação sanguínea. Isso facilita a entrega de nutrientes aos músculos durante o sono. Já as sementes, especialmente de abóbora, girassol e chia, são verdadeiras bombas nutricionais. Sementes de abóbora são riquíssimas em zinco, essencial para a síntese proteica e produção do hormônio do crescimento. Sementes de girassol oferecem vitamina E e selênio, antioxidantes que protegem os músculos. E a chia fornece ômega 3, magnésio e fibras solúveis que prolongam a digestão e mantêm a liberação de nutrientes. A porção ideal: 10 amêndoas com uma colher de sopa de sementes mistas. Você pode comer separado, mas o ideal é combinar com o requeijão e nozes. Assim, você garante uma liberação de aminoácidos por até 8 horas. Prepare porções individuais em potinhos para a semana e facilite sua rotina. Você está prestes a descobrir os alimentos finais que vão transformar sua noite em um verdadeiro aliado contra a perda muscular. Alimento 5. Peru ou frango. Chegamos às proteínas magras de altíssima qualidade. Mas atenção, nem toda a carne é ideal para consumir à noite. O peru e o frango, principalmente o peito, são perfeitos. O peru, por exemplo, é famoso por causar sonolência por ser extremamente rico em triptofano, o aminoácido precursor da serotonina e melatonina. Isso significa que, além de nutrir seus músculos, essas carnes ajudam você a dormir melhor. O frango, especialmente o peito, oferece proteína magra em boa quantidade, cerca de 26 gramas por 85 gramas de carne, com pouquíssima gordura. Isso significa digestão eficiente, sem peso no estômago. Mas aqui está o segredo: o horário de consumo. Carne deve ser consumida com pelo menos 90 minutos de antecedência do sono, diferente dos outros alimentos que recomendamos entre 30 e 45 minutos antes. Proteínas animais densas exigem mais energia digestiva.
Prefira preparações suaves, assado, cozido ou grelhado, sem óleo nem muitos temperos. Uma porção ideal vai de 85 a 115 gramas, mais ou menos o tamanho da sua palma da mão. Uma dica dos meus pacientes é preparar peitos de frango ou peru aos domingos, cortar em porções e guardar para a semana. Assim, só precisa aquecer. Combine com uma salada leve de folhas verdes e evite carboidratos pesados como arroz ou massas. Quando consumida na hora certa, essa proteína pode influenciar positivamente a síntese proteica por até 48 horas. Isso mesmo, os benefícios se acumulam noite após noite. Alimento 6. Aveia com proteína. Essa combinação vai mudar sua ideia sobre comida noturna. A aveia com proteína em pó pode parecer coisa de café da manhã, mas é uma fórmula poderosa. A aveia é rica em carboidratos complexos de digestão lenta, que aumentam gradualmente a serotonina no cérebro, melhorando o humor, o sono e a liberação do hormônio do crescimento. Mas a aveia sozinha não basta. Precisamos adicionar proteína em pó para completar o quadro ideal. Para a noite, recomendo proteínas de caseína ou misturas com whey, soro do leite. A caseína fornece liberação lenta, enquanto o whey garante o fornecimento de leucina. Receita ideal: meia xícara de aveia cozida com água ou leite de amêndoas, misturada com 20 a 25 gramas de proteína em pó. Isso vai alimentar seus músculos por horas e ainda melhorar a qualidade do seu sono. Os carboidratos complexos aumentam a disponibilidade de triptofano no cérebro. Prepare essa refeição cerca de 60 minutos antes de deitar. Miguel, de 71 anos, desconfiava da ideia de comer carboidratos à noite. Mas após 4 semanas, ganhou 2 kg de músculo e me disse que teve as melhores noites de sono dos últimos anos. Estudos mostram que essa combinação aumenta a síntese proteica noturna em até 30%. Isso porque os carboidratos certos otimizam o uso da proteína. Quando a glicose é suficiente, o corpo usa a proteína apenas para construir e reparar músculos, e não como energia. Se você quer ver seu corpo mudar de verdade, inscreva-se agora no canal Vida Saudável 365. Alimento 7. Peixes gordurosos. Chegamos a um dos alimentos mais subestimados para a noite: salmão, sardinha, cavala, atum. Esses peixes são mais do que fontes de proteína, são verdadeiros remédios nutricionais. Seu grande diferencial? Os ácidos graxos ômega 3. Essas gorduras saudáveis fazem duas coisas incríveis: melhoram a construção muscular e reduzem a inflamação noturna. Durante o sono, o corpo gera uma inflamação natural para se reparar, mas, em idosos, isso pode virar inflamação crônica e atrapalhar tudo. Os ômega 3 modulam esse processo. Terça e quinta, rotina do shake especial. 60 minutos antes, peixe gorduroso, como salmão ou sardinha. 45 minutos antes, shake especial de proteína. Sábado, rotina dos carboidratos inteligentes. 75 minutos antes, aveia com proteína. 30 minutos antes, iogurte grego com mel. Domingo, rotina simples de manutenção. 45 minutos antes, 2 ovos cozidos. 30 minutos antes, amêndoas, sementes e iogurte grego. Esse protocolo evita que você enjoe dos alimentos e garante a ingestão de todos os aminoácidos essenciais. Mas aqui vem o ponto mais crucial: o tempo certo. A janela anabólica noturna tem 3 fases. Fase 1, 90 a 60 minutos antes de dormir, ativação com proteínas densas. Fase 2, 60 a 30 minutos antes, otimização com proteínas de absorção média e gorduras saudáveis. Fase 3, 30 a 15 minutos antes, finalização com proteínas de rápida absorção e compostos para o sono. Seguir esse cronograma é aplicar ciência de forma prática. O erro mais comum é comer toda a proteína de uma vez, muito cedo. Isso causa um pico de aminoácidos que desaparece antes da meia-noite. Você pode começar já nesta noite. Mas atenção a estes erros comuns. Beber muita água após comer esses alimentos. Prefira goles pequenos. Consumir esses alimentos se tiver refluxo ativo. Neste caso, comece apenas com o shake. Esperar resultados em 3 dias.
As mudanças são cumulativas e levam 2 a 3 semanas. Não manter constância nos finais de semana. Seus músculos não sabem que dia é. Como saber que está funcionando? 1 a 2 semanas, sono mais profundo. 2 a 3 semanas, mais energia pela manhã. 4 a 6 semanas, melhora na força funcional. 8 a 12 semanas, aumento visível na massa muscular. E aqui está o ingrediente secreto: constância emocional. É a decisão diária de se priorizar, de acreditar que merece ser forte, independente e vital. Já vi transformações incríveis. Mulheres de 75 anos que voltaram a carregar os netos. Homens de 80 que voltaram ao jardim. Adultos de 65 que cancelaram cirurgias no joelho. Em 30 dias, você vai sentir a diferença. Em 90, as pessoas vão te perguntar o que você está fazendo. Em 6 meses, será um exemplo vivo de que idade não determina a vitalidade. Se este vídeo te deu esperança, dê um like agora. Seu apoio ajuda o canal Vida Saudável 365 a alcançar mais pessoas como você. Inscreva-se e ative o sininho para mais estratégias baseadas em ciência. E o mais importante, clique agora no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Lembre-se, seu músculo é sua medicina, sua independência, sua dignidade. Cada noite que você aplica isso é uma noite mais perto da sua versão mais forte. Não espere até amanhã. Comece hoje. Seu eu do futuro vai te agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a idade é apenas um número. A força é uma decisão.